Pode ir. Muito bem, um abraço forte para vocês, amigos ligados aqui no canal do YouTube do meu amigo doutor Davi Jorge, né? Dentista, também professor universitário, e que vai estar compartilhando, né, muitos conteúdos importantes e muito especiais para vocês através deste canal. Você que está aí assistindo a gente, já aperta no sininho para seguir, né? Compartilha também com seus colegas, né, com a sua família, porque a gente vai conversar sobre muitos assuntos importantes. E neste canal, Doutor Davi já está preparando uma série também de entrevista com muita gente bacana, de diversas áreas que vão passar por aqui, né? Vai passar por aqui para deixar você muito bem informado, tá? E para começar, quero dar o meu abraço, dizer que é um prazer poder estar participando desse podcast junto com você, doutor Davi. Rapaz, Obrigado pelo convite. eu que agradeço a sua presença aqui, Emerson, porque é o seguinte, não poderia ser uma pessoa mais bem indicada, mais com um know-how, pelo menos parecido com o seu, para estar aqui hoje. Nós que temos um trabalho já há algum tempo, informando as pessoas na rádio, e aí teve uma química aí de opiniões, de ideias, a gente pensa parecido, e o propósito da gente é informar de uma forma honesta, de uma forma bacana, que as pessoas possam compreender. E isso é a função, a sua função como profissional da radiodifusão e a minha como profissional de saúde. Então, fazer esse casamento aqui Que é maravilha. bem interessante. Que bom, que deu tudo certo. Agora, doutor Davi, o senhor falou sobre a questão do rádio, né? E do rádio fala que a gente já tem naturalmente no dia a dia no rádio. E foi no rádio que você ganhou o título de Imperador dos Implantes, né? Como foi receber esse título lá em Foi bem bacana, conversando com ele. E ele falou assim, Davi, foi uma coisa muito, muito legal, porque foram os ouvintes, os pacientes que estavam na sua audição que lhe informaram, você não criou, né? O nosso rei aqui do marketing, Anderson, disse, o rei dos implantes. O ouvinte chegou e disse, não, peraí, imperador, e dá ainda mais autoridade. Então isso me deixou muito, 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 assim, satisfeito, porque foi uma coisa que se faz do meu paciente, do ouvinte que estava lá, com todo carinho, com todo respeito. Isso não me dá nem nada mais do que eu sou, apenas é um título carinhoso, uma brincadeira, que eu aceito, né? Não que seja algo que eu tenha súbditos, né? Mas aí a gente tem que fazer jus a esse título, tratando as pessoas de uma forma muito cristã, muito honesta, e vendo em cada paciente uma pessoa que está nos buscando, depositando confiança, e a gente tem que dar essa resposta como um rei ou um imperador. Verdade. E esse título, ele condiz diretamente, não com essa condição de ter súdito, né, e Isso, tal, exatamente. mas ela condiz com a capacidade intelectual, de formação, né, porque você é alguém que se preocupa em estar sempre atualizado, participa sempre de cursos, né, Exato. no Brasil inteiro, para oferecer o melhor para o cliente aqui. Então, faz muito jus o título de imperador dos implantes, que para mim indica nada mais nada menos do que um profundo conhecimento de alguém que tem a expertise na área, passando confiança, né, para os seus pacientes. Perfeito, é isso aí. Quando estava na faculdade ainda, eu me formei em 2004 pela Universidade Federal de Pernambuco, sou muito honra, estimulamente todo especial aos professores, às pessoas que concluíram, que me ajudaram a informação, eu sempre fui um privilegiado na formação, e eu sempre tive esse compromisso interno de sempre buscar mais conhecimento, sempre querer saber mais, até um colega lá no mestrado, quando eu estava defendendo o mestrado, ele me chamou e disse, Davi, seu trabalho não é eu sei, eu trabalho na rádio, ele deu várias sugestões para mim, e eu a princípio eu me choquei, mas aí ele disse, Davi, não é isso, ele me mostra que você é detalhista, você quer saber, você gosta de explicações. Então, isso eu tomei como uma coisa positiva, corrigida, mas é isso aí. Tem uma frase, se não me falha a memória, de Aristóteles, que eu li num livro lá da graduação, que ele diz assim: o ser humano deseja, antes de tudo, conhecer. Então, essa é a parte. A gente deve querer saber. Quando eu estava na faculdade, eu enxergava meus professores como verdadeiros ídolos, e pessoas a quem eu guardo até hoje muito respeito e muito carinho. Mas eu tentava entender, peraí,
o que é que ele está aqui? O que foi que ele fez? Será que ele é um ET? E muitas pessoas veem o professor como uma criatura vinda de outra dimensão. E eu comecei a observar o seguinte: ele está aqui porque ele se esforçou, porque ele buscou. Então, se ele pode, eu também posso. Então, isso aí, no primeiro momento que eu entrei na odontologia, eu me apaixonei primeiro, e meu tempo vago era estudar. Era ler coisas que não eram diretamente do semestre que eu estava cursando, e isso eu trouxe durante toda a vida. É tanto que esse ano que eu fui no congresso, que é um congresso de odontologia a nível de América Latina maior, e eu estava naquela vida assim, e assim, estava me causando angústia, porque eu adoro estar nesse ambiente, um ambiente que me faz bem, um ambiente de conhecimento, onde a gente conversa com pessoas que estão no expoente da odontologia e de outras especialidades, e isso nos traz a segurança de que a gente está trabalhando de uma forma em consonância com o que há de honesto, de moderno e atual na nossa especialidade. Então, assim, não é porque a gente está no sertão de Pernambuco que eu vou negligenciar, eu vou dar odontologia de menos qualidade para os meus pacientes. Pouca gente sabe, mas eu fiz no ano de 2022, eu fui palestrante nesse congresso, fui convidado pela Faculdade São Leopoldo Mandic, de onde eu fiz o mestrado, e eles convidaram alguns egressos do mestrado, do programa de mestrado, para palestrar no seu estande, em 2022, tão forte nesse momento muito agradável. E a primeira frase que eu disse lá, eu fui aplicar em duas, lógico, de um grupo seleto, e eu disse o seguinte: olha, vocês não sabem de onde eu vim. Na época eu estava em São Paulo, estava até frio, e você não sabe o calor que a gente sente lá. Você sabe o orgulho que eu estou sentindo no momento de representar a minha cidade, que é Serra Talhada, no interior de Pernambuco. E eu estou aqui em São Paulo, falando para os colegas da maior estirpe, né? É uma linguagem odontológica única, porque o conhecimento, eu sempre tive isso na minha mente. No dia que eu entrei na universidade, eu fui egresso da Escola Técnica, que é uma universidade em proporções menores no nível médio. Que é assim, a única forma do rico e pobre, de gordo, magro, negro e branco, se igualarem através do conhecimento. O conhecimento de fato liberta. E assim, eu nunca fui tão abastado, eu fui abastado de carinho, de amor, e tive condições de estudar, graças a Deus, aos meus pais. E eu era um aluno respeitado, não por nenhum outro critério, que beleza, apesar dos olhos Pode também, né? estar focado, desde É de estar sempre focado. Os colegas me respeitavam, porque eu realmente eu me dedicava. Isso, sem falsa modéstia, até onde eu me dedico. E eu acho que é esse, que se eu tivesse que dar um conselho a um aluno nosso, se dedique. E eu lembro de uma frase que o professor me disse no último período da graduação. Davi, eu sou Ailton Pereira, que hoje é presidente do Sindicato de Odontologia de Pernambuco e também âmbito nacional e locutor, né, de representação junto ao Congresso Nacional também. Ele diz: Davi, não corre atrás de dinheiro, não. Não corre, não precisa. Faz com que esse dinheiro corra atrás de você. Se forme bem, procure se credenciar perante os conhecimentos que você quer adquirir, e a partir daí as coisas vão acontecer. E ele não estava errado, né? A gente buscando, a gente mostrando respeito às pessoas e que a gente tem resultado, tem que ter resultado. Não adianta só conversa. Uma boa conversa sem resultado, né? A gente fundamental. não vai conseguir o respeito e o carinho dos pacientes, da população em geral. E é isso é uma marca que eu sempre vou buscar e eu me alimento, é o conhecimento. Agora, doutor Davi, a gente conhece o doutor Davi da clínica, né, o grande profissional, só que por trás do profissional da odontologia, né, do serviço ali na clínica, né, do dia a dia, tem também o professor. Como foi que surgiu essa paixão Perfeito. por lecionar? Vem muito desses seus mestres aí durante esse período da faculdade? Tem alguém que você lembra do seu período de escola? Da sua passagem pela escola técnica Escola também, Técnica Federal de né? Recife, a Escola Imaculada Conceição aqui em Serra Talhada. Conta um pouco dessa história. Até ontem eu estava conversando sobre isso. Eu fui uma pessoa só. Porque Serra Talhada, nos anos 80, eu sou de 1979, então eu fui de privilégio de transitar pelos anos 80, né, como estudante, anos 80 e 90. E aí, assim, nós recebemos aqui em Imaculada uma educação digna de qualquer colégio de capital. Isso eu posso afirmar e bater no peito. E mandar um grande abraço para na minha época era o GMI, que hoje é o SIC, que é o Colégio da Imaculada Conceição,
onde eu e uma grande maioria dos meus colegas, a gente foi para Recife, a gente conseguiu sobressair na época vestibular, sem deixar nada a dever aos alunos da capital, né? Então, a professora Levina, a professora de português, inclusive eu tive a honra de recebê-la como paciente. A dona Levina, ela, assim, ela era extremamente inteligente e passava o conhecimento. Quando eu cheguei em Recife, não tive dificuldades, porque eu fui aluno da escola técnica, não tem grandes professores, de prosseguir em português. Na matemática, o que marcou muito a gente foi o professor Jaime Gonçalves. Ele era um ícone da matemática aqui na nossa cidade. E também nos deu respaldo, a mim e os colegas, para que a gente chegasse lá com uma excelente base, porque a educação é base. Essas pessoas lhe inspiraram. Demais. No período da graduação, o professor Cláudio Eliomar, os professores Carlos Aguiar, Alfredo Gaspar e tantos outros, mais recentemente o professor Ricardo Pereira, que terminou sendo um colega de mestrado, foram pessoas que me trouxeram essa inspiração para que eu galgasse a docência, mesmo que não fosse em curso de odontologia. Quando eu me formei, que eu fiz a minha primeira especialização, eu vim da Serra Talhada de 2008, e assim, eu tenho que ser professor, era o que estava na minha mente, eu tenho que ser professor. E aí surgiu a oportunidade na Faculdade de Integração do Sertão, que a fiz, no curso de enfermagem. Então, em 2008 surgiu uma oportunidade, fui lá, fiz seleção, Qual era a matéria? Anatomia Humana 1 e Processos Patológicos Gerais. E era uma área de formação de tronco comum para os cursos de saúde. E aí eu fui pegando gosto. Eu dei aula de fisiologia, daí eu saí pegando algumas disciplinas, só que eu me firmei na anatomia e na patologia geral. Isso eu ensinei durante 4 anos, de 2008 a 2011, e tive a honra de ser homenageado por várias turmas, onde eu puxava bastante, né, e dizia a eles, eu estou dando a vocês o que eu recebi, né? Então, assim, vocês têm que ter o privilégio e E a a honra gente de só ser dá um aquilo que ex-aluno. tem, né? E aí eu tentava mesmo fazer, até hoje eu encontro vários ex-alunos dessa época. Esse professor, eu sou puxava, mas a gente aprendeu. E hoje ocupando cargos aí de relevância. Inclusive um ex-aluno nosso é o João Antônio, que hoje já dirigiu o hospital, né? Enfim, é um exemplo de ex-aluno, né? E tantos outros aí que a gente tem. E assim, a docência faz parte. Depois eu assumi o curso fui convidado pelo presidente da época, da FIS, que era o doutor Luiz Melo, para abrirmos o curso de odontologia aqui em Serra Talhada. Um desafio, né? Desafio, eu não tinha experiência de coordenação. Eu brinco até com ele, Beste, você me convidou, eu não sei quem é que tem mais coragem. Se era eu ou você. Porque se eu soubesse de fato como era o desafio, né? Mas enfim, né? Conseguimos implantar o curso de odontologia, começamos em 2014, em 2016 saiu a portaria que autorizou, em 2017 nós abrimos o curso, e o curso está aí hoje, eu acredito, com Já formou umas muita 8 gente. turmas formadas, né, vários colegas aí podendo receber essa chama do conhecimento, porque é uma regra que eu trago na minha vida, algumas frases que marcam, que diz assim, conhecimento é chama, se eu acender a tua, eu não apago a minha. Então até isso, né, o colega que me ligar, se eu, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Isso é o marco que eu tenho desde a graduação, porque conhecimento é chama. Quanto mais a gente difundir, né, mais vai fazer bem outras pessoas, e não pode ficar parado, não. Compartilhar Tem conhecimento que nunca é demais, né? Isso é excepcional. Verdade. Agora, dentro da sua atividade diária, né, que é Perfeito. clínica, a gente vai falar sobre implantes Perfeito. e o Exatamente. imperador dos implantes tem Imperador que dos dar uma implantes. aula também como Perfeito. professor, tem que me dizer como foi que surgiu essa questão de implante, né? Perfeito. Perfeito. Há mais de 50 anos atrás, um sueco chamado Per Ingvar Brenneman, depois eu não me lembro, mas ele era um médico ortopedista que estava pesquisando sobre pinos, titânio, na integração no fenômeno de osteossíntese, você tratar fraturas. E aí ele estava trabalhando em tíbias e coelhos, né, em laboratório. Colocou aquele pino. Quando foi retirado, teve muita dificuldade. E ele percebeu que ao redor desse pino de titânio estava um tecido ósseo fixo. Ele não conseguia tirar. Então ali ele observou e com toda a sua equipe, ele percebeu que o pino de titânio tem a capacidade de se integrar ao tecido ósseo humano. E aí, na cabeça dele, após alguns estudos, ele verificou que ele poderia ser usado para implantes dentários.
E aí, depois de uns 30 anos, que os dentistas não acreditavam em Brahma Mark, eles falavam, médico, eu vi lá, e existiam outros implantes com materiais de ácido oxidado, que tinham uma dificuldade muito grande de se integrar, não se integravam, porque é um material que não tem essa capacidade, que funcionava por um tempo, mas traziam complicações elevadíssimas, inflamações, desconforto dos pacientes, eles gastavam muito com poucos resultados. Era coisa assim, empírica, não tinha nada científico, que é uma coisa que a gente não deve dar ouvido, fazendo só um adendo aqui, a gente, pessoas que não têm relevância científica. Quem não dá valor à ciência, que acha, é o achista, eu acho, não vão por aí. Muito cuidado com os achistas, né? Porque ele não tem ciência. E a ciência não tem, tem que ter estudo, tem que ter suor, né? E aí, quando o Brennemark foi aceito, ele começou a fazer os estudos dele em pessoas e viu que aquilo funcionava. A princípio, o implante ele foi feito para aqueles pacientes desdentados totais, que não tinham função mais mastigatória, principalmente na arcada inferior. O implante surgiu para isso, para substituir. Agora, deixa eu só fazer Fica à um vontade. adendo aí, porque dentro dessa descoberta do titânio com essa integração óssea, né? Essa descoberta ela se deu e começou a ser trabalhada na boca com os implantes dentários, porque hoje a gente vê o titânio sendo utilizado para diversas fraturas, né? Isso, Joelho e outras partes isso. do corpo. Isso. Então, a priori, essa descoberta ela se deu e se iniciou para os dentes ou, de modo geral, começou a se trabalhar ela em outras A fraturas do corpo? pesquisa era justamente para tratar fraturas na ortopedia. E a pesquisa continuou acontecendo na ortopedia Sim, e, paralelamente, ela veio para a cavidade olha, oral. Então, como teve um intervalo aí de Branemark com sua equipe, a comprovar para os dentistas, ele romper essa descredibilidade, ele levou seu tempo. E as pesquisas foram avançando e transitando ali na parte médica da forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais tranquila, porque ele era médico e pesquisador respeitado, né? Então, quando o implante foi iniciado, foi justamente para tratar pacientes desdentados totais na arcada inferior. E aí o nome, protocolo de Branemark, até hoje se usa. Que na realidade o protocolo de Branemark, a princípio, muita gente falou hoje em quatro, tudo sobre quatro. E a gente usa o termo em inglês de Alconfor, para tratar de dentados totais. E Branemark sugeriu a princípio que fossem três, tudo respeitando uma formação de uma figura geométrica que trouxesse estabilidade à arcada dentária, né? E depois foram os quatro implantes, que a semelhança de uma cadeira, que nós estamos sentados agora, ela tem estabilidade. São quatro pontos que tocam no chão, independente do peso que você coloca, vai depender do material que está ali sustentando, a gente tem estabilidade, né? Então a ideia foi essa, colocar todos os dentes fixados em uma estrutura comum, que a gente chama de barra de protocolo, que une esses implantes e permite que vários dentes sejam reabilitados em uma arcada ou nas duas arcadas, pelo meio de método, e tenha segurança e durabilidade. Então, esse processo ele vem acontecendo há mais de 50 anos. Né? Em 2015 foi 50 anos, estamos com 55 anos quase 60 anos da nossa integração. E a gente tem implantes em função até hoje, né? Desse processo para os pacientes que estiveram nessa época tratados e pacientes que podem narrar que realmente funciona. Então, o implante é algo previsível, é algo que tem comprovação científica e pela técnica que a gente vem utilizando é algo que traz segurança e conforto e traz realmente pontos positivos na vida do paciente. a gente tem uma população idosa, doutor Davi, que tem alguns problemas de saúde, né? É uma pressão alta, é uma diabetes, e existe um percentual menor de pessoas que chegam saudáveis, né? Perfeito. Tem ali uma saúde boa. Quem é que pode fazer implante? Essa é uma pergunta muito importante, pergunta excepcional. Veja só, existe a classificação da Associação Americana de Anestesiologia, que chama-se ASA. E nessa classificação, ela define ciência. Ela vai do ASA 1, que é o paciente que recebe na minha pergunta, tem esse capacitante, tem uma doença crônica, e são normorreativos.
E ela vai, eu passo um anticonto, onde está passando com leite, não vai atender diretamente no dia a dia, e aí vai transitando até o sítio, que é o cara que está moribundo, não é? Então, a maioria dos nossos pacientes são as 2, as 3, o 4 ele já está em ambiente hospitalar, não é interessante fazer um procedimento. O que ocorre é que a gente tem que ter noção que a maioria dos pacientes idosos hoje também chegam numa condição boa, com limitações, a maior parte delas, a hipertensão, a diabetes, são as doenças mais prevalentes. Alguns até já enfrentaram algum problema com câncer. Isso, perfeito, exatamente. Então, assim, esses pacientes, que são vistos como grupos que até então não deveriam passar por esses procedimentos, eles têm feito um acompanhamento criterioso, uma entrevista com os pacientes, para colher as informações da forma correta, com aferições, até mesmo no ambiente de consultório, que é perfeitamente possível que nós façamos, e nós devemos fazer, né? O paciente que se diz hipertenso, a gente tem que aferir pressão. Se o paciente se diz diabético, se no momento você não puder aferir, você vai solicitar os exames adequados para que esse paciente tenha segurança. Níveis pressóricos de 140 por 90, né? 14 por 9, um paciente que já toma medicação, a gente considera o paciente está apto a fazer qualquer procedimento. É lógico que a gente quer que esse pressão baixe, né? A maioria dos pacientes, a gente quer compensar, que esse paciente toma medicação dele e a pressão cai, a pressão de 20 por 80, por 12 por 8, ficando clínico, né? Por todo mundo. Mas esse paciente hipertenso, tomando as medicações, afere-se a pressão no pré-operatório, ele é perfeitamente plausível de receber os implantes. Da mesma forma, o paciente diabético, seus níveis glicêmicos estiverem abaixo de 150, né? 150 é o número aceitado por nós, pela maioria da classe médica, da classe de afere esses índices, o paciente ele vai cicatrizar adequadamente a contento, né? E o cuidado que a gente tem com o paciente diabético é no momento da cirurgia, solicitar que ele tome as medicações, que ele se alimente normalmente, né? Que às vezes o paciente deixa de se alimentar porque sim. Eu não vou tomar remédio, pode me fazer mal, não. Faz tua vida normal, se alimenta de uma forma leve, está lá tudo certo, exame pronto, exames de imagens, né, essenciais, tudo certinho, esse paciente vai receber. Paciente que fez tratamento de câncer, isso aí é uma seara que é bem individualizada. Se o paciente se submeteu a tratamento de câncer, quando ele não recebeu radioterapia na cabeça, né, ele não se submeteu a radioterapia na cabeça, ele não faz uso de medicações antiabsortivas, são os bisfosfonatos, a classe mais conhecida, né? Que são medicações que interferem no metabolismo ósseo. Esse paciente ele é apto, sim, a receber tratamento de câncer. Antes disso, qualquer caso de hipertensão, de diabetes, de hipertireoidismo, e qualquer outro tipo de problema de saúde, principalmente o neoplasia maligna e são os cânceres, a gente tem que entrar em contato com o médico assistente do paciente, né? E saber se esse paciente está apto. Afinal de contas, é um paciente que vai receber o tratamento na boca, mas a boca faz parte do corpo, necessita que seu organismo esteja funcionando de uma forma normal, para que ele se tenha uma reabilitação dentro do que a gente espera, né? De uma forma normal, dentro da sua fisiologia. Então, não existe a gente querer dar passos além do que a gente dá da minha alçada. A minha alçada, eu sou cirurgião dentista, implantodontista, mas eu não posso esquecer que aquele paciente é um paciente que requer cuidados adicionais, né? Muito importante que a gente tenha sempre com esse paciente de mais idade, que ele vá acompanhado de uma pessoa, de um filho, de próprio esposo, para que a gente possa trocar informações e esse paciente, a gente consiga lembrá-lo de todos os detalhes e passar tudo isso. E além da gente falar com o paciente dessa forma, a gente tem que escrever. Se eu quero um parecer, eu tenho que escrever. Se eu vou explicar tudo o que vai acontecer durante o processo, é interessante que se passe por escrito, para que o paciente compreenda tudo. Se for necessário, a gente grava vídeo e explica novamente, né? Para que tudo corra dentro da normalidade e geralmente corra. Então, assim, esses pacientes eles podem receber tratamentos. O que é que não pode, de fato? Se o paciente tem um câncer, que ele está em tratamento, tomando determinadas medicações que interferem no metabolismo ósseo, se esse paciente sofreu radioterapia na região da cabeça e do pescoço, ele tem limitações, porque a vascularização do osso vai ficar comprometida. Se esse paciente ele sofreu. Mas ela, só Sim, um adendo, porque eu
fico ouvindo, naturalmente me colocando sim, no na lugar do condição paciente. É do paciente. interessante, O senhor interessante fala isso. que quem recebeu radioterapia, né, Isso, na cabeça do pescoço. na cabeça e no pescoço, não pode fazer o implante. Isso é temporário ou é É permanente? temporário. Muito bem. 5 anos, vamos lá. Durante 5 anos, essa recomendação do médico, médicos, eles sempre recomendam, o paciente já chega sabendo, né? 5 anos, porque em 5 anos o esqueleto vai modificando. Os osteoblastos, que são as células ósseas, e os osteoclastos, que são aquelas células que retiram, fazem a limpeza daquele osso, que vai sendo retirado e vai sendo renovado. Vai sendo retirado e vai sendo renovado, né? E aí, quando vai renovando, toda a vascularização também vai renovando. Então, aí está aí a justificativa que são 5 anos que o paciente deve esperar. Não, gente, não só para fazer implante. Implante a gente já está falando de uma área específica. Extrações dentárias Também não pode ser. não deve ser feita. Paciente que assim, é tanto que alguns pacientes que vão receber a terapia, o médico já fala disso, sim, faça todos os seus tratamentos de dente. Tem canal, tem extração. Se o canal está duvidoso, retrate, né? Se tem algum dente que está suspeito de fazer algum canal, ou tem alguma lesão que não é vista a olho nu, só radiograficamente, trate. Então, isso é bem interessante que os médicos eles já orientam. Os bons médicos, que a grande maioria dos pacientes os médicos que tratam essa parte da oncologia, eles realmente são muito responsáveis, né? Tem uma série de médicos aí excepcionais e já orientam o paciente. O que acontece muitas vezes é que o paciente não é fã de querer seus dentes de volta, eu quero voltar a Se sorrir, eu quero apressa. voltar a comer. Então, não negligencie informação. Então, pelo amor de Deus, quem está me ouvindo, não negligencie nada seu dentista, né? E se você disser uma informação como essa, olha, eu já tive câncer, e fiz radioterapia, e não disser nada, por favor, repense com quem você está, porque são fatores que são extremamente relevantes no resultado final. O que é que pode acontecer? Fazer logo mesmo. Se a gente não respeita essa regra dos 5 anos, ou se o paciente toma medicações que vão barrar, vão diminuir o metabolismo ósseo, ele pode ter problemas de necrose óssea. O que é necrose? Né? Vamos lá. Lembra do diabético, que tem aquele pezinho de dedinho que começa pretinho, uma feridinha, que o médico vai lá e tira um Falta da pedacinho, circulação. falta da circulação naquele local, pode levar o quê? A gente chama de gangrena. Aí tira o dedinho, a gangrena vai. Amputação. No osso, como a gente não vai tirar um pedacinho, tira um pedação. Então, o paciente pode ficar mutilado. Então, assim, pouca gente quer disponibilizar ali, vai falar, né? Tudo tem que falar tudo. Tem que falar tudo. O paciente tem que saber tudo. Né? Até porque ele é o principal interessado que as coisas deem certo. E negligenciar isso pode ser Pode ou custar. por maldade, né, do profissional ou por falta de conhecimento. Então, qualquer uma das circunstâncias tem que levar você a correr daí, dessa Quem cadeira. vai sofrer é o paciente. Tá? Eu sempre, assim, tem aquele problema de BBB, tá? Né? Sei. Big Brother Brasil. E a turma quer trazer o BBB para a nossa vida diária, que é o bom, bonito e barato. Então, muito cuidado com promessa assim, ó, vai ser bom, vai ficar lindo e vai custar pouquinho. Geralmente, essas pessoas que têm essa sigla aí, né, o BBB, que sempre privilegiam o BBB, cuidado, e as coisas da vida não são tão simples assim. Mas não dá para assustar também o paciente, Não, né? de jeito Porque nenhum. nem De jeito tudo nenhum. que é bom é caro, É caro, né? exatamente. É justo, né? Exatamente. Tem Não, muita é coisa assim. boa que é Eu, justo. eu usei esse termo porque muitas vezes quem quer vender está negligenciando alguns passos, Faz mais barato mesmo. ele sempre vai colocar vantagens para o paciente e diminuir os obstáculos que muitas vezes são naturais ao processo. É barato nesse sentido. Que não há dificuldades. Tudo é simples, tudo dá para resolver. E não é bem assim. O paciente, o ser humano, é uma estrutura complexa. Então, você tem que analisar todos os pontos desse indivíduo. A parte sistêmica, a gente solicita exames laboratoriais, né? Eu solicito exames de imagem do tipo tomografia computadorizada, que a gente tem a possibilidade de ver a estrutura óssea em 3 dimensões. Então, eu digo assim, porque se o paciente chega num local onde o exame não é o mais apropriado, onde ele negligencia saber como está o estado sistêmico do paciente através de Vai no exames escuro. laboratoriais, ele vai no escuro. Então, assim,
para o paciente, não tem coisa melhor. Chega, senta aqui, vamos fazer. Não, isso é besteira. É a rapidez que ele quer, né? Esse cabo é cheio de frescura, está complicando para comer seu dinheiro. Venha para cá. Não, gente. Não, vamos ter uma lógica. Vejam, você vai construir uma casa do dia para a noite, né? O cara lhe promete uma construção em 6 meses, dependendo do tipo de obra, gente, não vai dar certo. Ou você pega uma casa onde custa reduzido, um canto custa 100, outro custa 30. Espera aí, não é assim, não. Eu quero pegar essa parte do processo, né, do cronograma que tem que ser instalado, respectivamente, para a gente falar justamente desse passo a passo, né? Perfeito. Desde o momento em que o paciente chega, fala do seu sonho, melhorar a sua autoestima, de melhorar a sua saúde bucal, voltar a sorrir, voltar a comer uma carninha mastigando, né? Perfeito. Como é esse processo? Qual é o passo a passo? Vamos lá. Gente, tudo na vida começa com uma boa conversa, né? Na odontologia não é diferente. A partir do recebimento desse paciente, ele chegou até nós, né? A gente precisa saber da história dele. Eu preciso saber quando foi que ele perdeu esses dentes, por que foi que ele perdeu esses dentes, por que foi da vez, tem interesse? Tem interesse porque se o paciente perde os dentes, a doença periodontal, o pessoal conhece muito pior. Aquelas bactérias que levaram à perda dos dentes, elas ficam abrigadas no dorso da língua, no clínico das habilidades, que são aquelas bactérias ficam lá presentes e a gente tem que dar um tratamento para isso anterior. A gente tem que saber, avisar esse paciente, que se ele perder os dentes por doença periodontal, o risco dele perder implantes é um pouquinho maior dos pacientes que não tiveram isso. Então, por que é que eu ressalto isso? Veja, isso aí, a entrevista tem que ser direcionada para o paciente para a gente saber os detalhes. Entendeu por quê? Tem trauma, não. Ele foi perdendo tempo, foi desgastando, né? Enfim, na minha época não tinha tratamento, realmente não tinha, era Comia muita mutilador. rapadura. E foi isso, e é muito mutilador. Não, o tratamento, outrora, era de mutilador, era prevenir. Doeu um, arrancou outro. Doeu um, arrancou outro, aí arrancava mutilações precoces, paciente perdendo inocente, né? Inocente, perdeu gente, porque na época era comum usar prótese, então arranca os dentes, vai estar 18 anos, tira os dentes tudinho para botar prótese. Já aconteceu, acontece isso, né? Se você que está me ouvindo já passou por isso, você não é culpado. Isso muitas vezes eram jovens levados pelos pais que recebiam essa cultura. Então, essa cultura, ela levou muita gente a perder os dentes precocemente, com 18, 15, 20 anos. Né? E hoje a gente tem a oportunidade de restabelecer. E essa conversa é essencial. Eu preciso saber o paciente, o que é que ele está desejando. O paciente tem trauma, tem dificuldades de diagnóstico, né? Tem dificuldade de se relacionar com a sociedade. Então, tudo isso a gente precisa conhecer o paciente. Eu não vou tratar uma coisa, eu vou tratar um ser humano que tem anseios, que tem medos e que tem expectativas. Para isso, eu preciso saber a história médica dele. Já submeteu a cirurgia, toma medicamento, tem pressão alta, ele tem. E isso vai adquirindo a confiança do paciente para que ele abra seu coração e realmente converse coisas que em outras ocasiões ele não poderia conversar. Então, é um momento, uma primeira consulta tem que ser demorada. Tem que ser demorada. Eu preciso conversar com o paciente. Eu preciso saber se ele usa dente, dentadura, o que é que ele não gosta dessa dentadura. O que é que ele chateia? Assim? É só É o momento para vocês também visualmente identificar os transtornos, né, isso, facial que as dificuldades que essas ele tem próteses já já apresentaram, causaram. já causaram. Exatamente. Tem um exame de sangue avaliar, república, sobre o está, está recebido, como ele está. Bom, isso aí a gente vai observando. Eu, normalmente eu faço fotografias do paciente para que a gente consiga entender onde ele está chegando. Né? Muitas vezes o paciente quer os dentes do vizinho, do artista da televisão. Até mais Né? comum. Não é assim? Aí a gente tem que explicar, ó, isso aqui vai ser feito para você. Eu vou fazer os dentes personalizados para você. Isso é o que eu quero deixar quem está me ouvindo mais tranquilo. Os tratamentos são feitos personalizados. Então, existem métodos científicos que vão me dizer o formato do teu dente, o tamanho, tudo isso de uma forma aproximada, onde a gente vai discutir de uma forma bem aberta, junto com pacientes, com seus familiares, com quem estiver envolvido no processo, para que ele veja o resultado. Chama-se planejamento reverso. O paciente pode visualizar os seus dentes, que eu tenho
antes de iniciar a cirurgia. Então, isso é muito interessante, né? Então, tudo isso pode ser feito previamente à cirurgia. Eu preciso solicitar do paciente exames de imagem, para que eu possa verificar o terreno, eu chamo de terreno, eu sempre falo para os pacientes. Se você vai construir uma casa, você vai fazer essa casa aqui no terreno. Você vê o terreno, ninguém vai construir as cegas, Perfeito. né? Então, isso eu preciso visualizar com o exame correto, que é a tomografia computadorizada. Ela me dá uma visão tridimensional e uma segurança de que eu posso atuar naquela região com enxertos ou sem enxertos. Feito isso, a gente solicita exames laboratoriais, o paciente me traz, estando essas questões aí prévias, pré-operatórias, sanadas, o paciente consciente do processo, a gente parte para a parte cirúrgica. E aí é onde vem uma coisa bem interessante, que é a possibilidade do paciente ter seus dentes devolvidos de uma forma mais rápida, que é o que a gente chama de carga imediata. A carga imediata, desde o tempo do Branemar, que é aquele cara que eu falei que descobriu os implantes, ele foi estudando a carga imediata. A princípio, os implantes eram colocados e deixados lá submersos por 3 meses na mandíbula, que é a parte inferior da nossa face, e 6 meses na maxila. O implante ficava lá quietinho, né, embaixo da gengiva. Depois desse tempo, a gente ia lá e fazia a carga desse implante, que é colocar os dentes. A tendência de hoje, desde aquela época, é que os dentes fossem colocados em função de uma forma mais rápida, que é o que a gente chama de carga imediata. Então, foi comprovado que essa função precoce dos implantes, estando eles finitos, que é o caso do protocolo, e a prótese fixa completa sobre implantes. E que esses dentes estando unidos, eles têm um sucesso semelhante àqueles que eles esperavam, em torno de 93, 93%. Então, por que não colocar carne? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E eu sempre digo aos pacientes, eu não lhe prometo que eu vou entregar carne imediata, porque a gente só sabe na hora. Quando a gente fizer a cirurgia, eu vou sentir a consistência do osso. Eu sempre converso com ele, olha, assim, imagina uma parede de concreto e uma parede de gesso. Uma parede de concreto é mais fácil a gente colocar um quadro, uma rede, um negócio e ela segura. Se for uma parede de gesso, a gente não confia. Do mesmo jeito são os ossos, né? Tem paciente que tem um osso mais denso, a gente confia em colocar a carga Então, imediata. essa carga imediata é justamente colocar já O alguns dente em função dentes pode ser para assim, terminou a cirurgia, já colocar já os tem dentes. maneira de a gente colocar os dentes dele. É lógico que passou por um processo prévio, aquele lá do Uhum. planejamento Porque reverso. nem todo mundo está pronto para receber essa carga imediata. Em todo mundo, então a gente deixa já a coisa já previamente ajustada. Estando apto, existem maneiras da gente saber quando a carga imediata é possível. A força com a qual o implante trava no osso, a gente tem um nível de 45 minutos, a partir de 30 até é possível, mas ideal, quanto maior esse travamento, existe uma catraquinha que a gente tiver um parafuso, vai colocando, onde vai vendo a força. Se os níveis de travamento forem elevados, isso nos dá uma segurança de que o paciente pode receber a carga imediata, com algumas ressalvas de utilização, que deve ser uma descarga progressiva, que é uma alimentação mais leve, durante o período de osseointegração desses implantes, que é em torno de 3 meses. Então, seguidas as recomendações pós-cirúrgicas, o paciente sendo disciplinado, que é um detalhe que a gente tem que analisar já na primeira consulta, se esse paciente tem disciplina para receber os implantes e a carga imediata. Atenção a quem está me ouvindo, implante não é algo que a gente coloca e deixa lá e esquece, não. Implante é algo que vai requerer mais cuidados até do que os dentes que a gente tem. Por isso que no primeiro momento, a gente tem que dizer, você está apto? Não vou perguntar assim, você quer seus dentes? Quer. Você quer aqui assumir um compromisso e um cuidado ainda maior do que você teve no passado? Essa é a segunda chance. Então, tem que saber se o paciente quer a segunda chance. Muitas vezes ele quer apenas o benefício e não quer o ônus de cuidar. Muita atenção. Vocês precisam cuidar. Cuidar. Se não cuidar, todo aquele investimento afetivo e financeiro vai por água abaixo. Mas me diga, professor, doutor Davi, olha, que tipo de cuidado especificamente o senhor está falando, né? As pessoas que fazem implantes, elas
passam a consumir por um período, acredito que mais coisa pastosa ou até mesmo líquida, né? Isso. Para depois vir as coisas mais duras, digamos assim, numa linguagem mais popular. Perfeito. O procedimento deve ser seguido por quanto tempo? Eu não tenho um tempo específico, vai depender de paciente para paciente. Isso vai depender de paciente para paciente. Mas nos casos de carga imediata, a gente recomenda que ele tenha essa carga progressiva durante 3 meses. A gente recomenda que o paciente ele corte os alimentos antes de se alimentar, para que se torne mais fácil esse processo de adaptação. Porque a adaptação não é somente na região dos dentes, né? Os dentes fazem parte de um sistema chamado sistema estomatognático ou sistema mastigatório. Lá nós temos língua, nós temos bochecha, nós temos lábios, enfim, uma série de estruturas que vão receber, né, vamos dizer, 24 dentes ali, que não existia, para que ele vá se habituando de forma instantânea. Isso não acontece. Então, assim, muitas vezes, o paciente ele vai reaprender a mastigar. A vontade de mastigar é tanta, né, mas ele tem que ter mais cuidado para não exceder alguns processos e durante a recuperação, que isso vai trazer para ele alguns transtornos. Por exemplo, o paciente passou muito tempo sem prótese inferior, que é o ponto. Esse paciente vai ter uma língua que está acostumada com muito espaço. Então, quando você fecha o espaço desse garoto, desse paciente, ele vai ter dificuldade de mastigação a princípio, ele vai ter algumas alterações na sua fonação. Então, tudo isso a gente precisa narrar ao paciente, informar que vai acontecer um período de adaptação. Essa adaptação vai requerer esses cuidados adicionais com carga progressiva. Muitas vezes a gente lançando mão em profissionais auxiliares a esse processo, que são os fonoaudiólogos e os fisioterapeutas, né? Para que ele vá condicionando aquela musculatura perioral para que receba os implantes. Os cuidados pós-operatórios são os cuidados tradicionais de evitar esforço físico, exposição ao sol, seguir as recomendações das medicações e a aplicação de gelo no tempo certo e depois a aplicação de calor. Agora, vamos lá para a parte mais interessante. Firme os implantes, estão super felizes. E agora, doutor, como é que eu vou limpar? Porque esses dentes são fixos. Quando é implante unitário, é muito simples. O dental escuro e manutenção ao dentista. Quando passa para dentes fixos, do tipo ponte fixa, pode ser de 3 elementos, 4 elementos, 5, ou até o protocolo, né, de Bramimar, que são todos os dentes fixos, a gente vai lançar mão de alguns utensílios. Existem os passa-fios específicos para pacientes que usam próteses fixas, que são semelhantes àqueles dos aparelhos ortodônticos. Simples. Escovas interdentais, da mesma forma. Escovação normal, como o paciente faz. Não precisa ser escova de seda dura, não. Então, bem dura aqui para limpar melhor. Não, escova dura não limpa melhor, não. E existem os irrigadores orais, que são bombinhas portáteis, que jogam água, tem um líquido anatômico específico que vai lá na transição da prótese com a gengiva, que auxilia de uma forma bem eficiente no processo de higienização. Tudo isso, gente, a gente fala daqui é bonito. Mas no dia a dia do paciente, para ele aderir àquilo ali, a gente tem que ter um condicionamento emocional, muitas vezes, e até fazer medo. Ó. Se não focado e não Se não tratar, você vai perder. Informar aos cuidadores ou aquelas pessoas que estão próximas para fiscalizar. A instalação de implantes é uma coisa muito boa, traz resultados maravilhosos na autoestima e na saúde geral, com uma boa mastigação. O indivíduo ele tem uma digestão mais tranquila, né? Tem pacientes idosos que sofrem de constipação porque não mastigam bem, de desnutrição porque não conseguem mastigar bem alguns alimentos, né? Como legumes, verduras e às vezes carnes, são proteínas essenciais para o seu metabolismo. Então, esse paciente que voltou a ter essa possibilidade de ter esse upgrade na sua vida, ele tem que cuidar. Porque senão existem duas doenças que acometem os implantes, semelhante ao que acontece na nossa implantes naturais. Semelhante à gengivite, eu tenho a mucosite. Também tecnicidade, inflamação leve ao redor dos implantes. E a periimplantite, que é similar à piorreia, a periodonte, que aí já está perdendo o osso,
já tem inflamação mais avançada, já pode até ter sangramentos de uma forma desagradável e secreção. Então, isso o paciente que está ele vai experimentar. Muitas vezes não dói. Na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de desconforto ao seu sangramento por a presença de algum resultado, que é a secreção. E isso, de uma forma progressiva, vai perdendo meio. Só que você que está no redor do implante, e segura ele, que o Dona teve tanto cuidado na nossa integração, ele vai sendo perdido por um acúmulo de placa bacteriana e processo destrutivo que essas bactérias ocasionam no osso. Então, e todo o trabalho que foi feito, ele pode ir por água abaixo. Então, assim, é interessante que nós, profissionais de saúde, principalmente os dentistas, conscientizem a necessidade de uma excelente higiene oral. Essas bactérias que estão na boca, tanto em mim quanto sua, pacientes dentados, elas vão ficar por ali, na nossa boca, em processos patológicos, somente cáries, doenças feromentares, e, obviamente, periimplantares, que é quando acontecer. Essas bactérias, muitas vezes, elas podem tomar o corpo inteiro e provocar problemas que a gente nem imagina que pode acontecer. Né? Então, assim, é coisa séria. Parar um corte aí para não sair a tosse aqui. Voltando. Doutor Davi, a gente já falou que o diabético ele pode fazer implante, né? Pessoa hipertensa, Pode. tem aquelas pessoas, e isso é muito comum da idade também, né? Que desenvolvem ao longo da vida osteoporose. Perfeito. E aí eu queria saber se essas pessoas também se incluem os diabéticos, hipertensos, mas também podem sonhar com um sorriso bonito e saudável. Perfeito. Veja só, vamos lá. Eu sempre costumo contar história. Interessante. Né? Se você tem TDAH. Não, eu gosto de contar histórias. O paciente, hoje a população está vivendo muito mais. Nós vamos ter uma estimativa, eu estava lendo agora, para 2026, até 22 milhões de pacientes que vão necessitar de implantes totais. Né? E isso aí, a grande maioria delas são mulheres. Mulheres têm uma expectativa de vida muito maior que os homens. Então, a média vai para 78 anos, quase, né? Então, naturalmente, a gente vai ter um grupo de mulheres que, pela menopausa, né, pela redução hormonal, do estrógeno, vão ter problemas de metabolismo. Isso é como 2 e 2 são 4. Não tem como a gente fugir disso. Então, esses pacientes estão se cuidando, estão, né, tentando prevenir os danos da osteoporose. E para elas eu mando um recado. Veja, a cavidade oral, os ossos maxilares, eles têm uma diferenciação do restante do corpo. Então, a mesma cadeia muscular que leva à mastigação, ela é a mesma que vai fazer você falar, você deglutir, você respirar, enfim, toda a movimentação na boca. Nós temos músculos ao redor que vão trazer irrigação. Então, a irrigação na cabeça e no pescoço é privilegiada. Né? Então, os pacientes que têm osteoporose têm um índice de sucesso, no caso, as pacientes que são a maioria delas, têm um índice de sucesso elevado, muito grande, por conta disso. Os ossos maxilares são muito irrigados, então eles têm um metabolismo semelhante àqueles que não têm osteoporose. É lógico que existem os graus, tem grau variado, tem marcadores do sangue que a gente consegue mensurar isso, e o índice de sucesso para esses pacientes é enorme. Então, se você está com osteoporose, está com osteopenia, que muitas vezes o paciente também tem, você pode ficar tranquila, ou tranquila, experimentando, que você tem índice de sucesso muito bom, similar àquelas pessoas que não têm. Né? Então, isso aí foi uma pergunta excelente, que eu já deixo de fazer para fazer seus implantes, seu sonho, por conta disso. Mas, ó, pode sim, dá certo. E dá certo demais. Que maravilha. Doutor Davi, onde é que as pessoas podem lhe encontrar, né? A gente tem sua clínica, tem suas redes sociais também, por onde o senhor está ali sempre também passando conteúdos importantes, informações e ouvindo também o feedback das pessoas, Isso, exatamente. relatando alguns problemas e também o desejo, o sonho, querem saber se estão dentro desse público-alvo que pode fazer o implante naturalmente. Perfeito. Gente, olha, nós temos a honra de morar aqui numa cidade de Polo, de Serra Talhada, cidade que eu nasci, tá? Eu sou apaixonado. Eu sempre saí daqui pensando em voltar. Eu tive a honra de voltar e vivo da minha profissão, né? Graças a Deus, sou apaixonado pela minha profissão. E consegui colocar uma estrutura muito boa, né? Os anos de trabalho, que fica ali na rua Jacinto Alves de Carvalho, número 732,
o centro, para quem mora aqui da cidade, é bem central, né? Se você vier ali pela próxima hospital regional, você vai entrar à esquerda no posto de gasolina, vai seguir em frente e vai chegar lá no consultório número 732. Então, hoje a gente vive no mundo virtual, né? Você vai me encontrar nas redes sociais da Vigília do Odonto, da Vigília Dentista, e lá a gente pode trocar informações, eu e toda a minha equipe estaremos lá, aguardando, né, a sua visita para que a gente possa passar informações e ter o prazer de conhecer, sentar, tomar um bom cafezinho e a gente explicar para vocês que seu sonho pode ser realizado e está mais perto do que você imagina. Mas não terminou ainda não. Foi só para a gente encerrar esse ponto aí dessas perguntas sobre implantes, já que ele é o imperador dos implantes de Serra Talhada, de toda essa região, né, do interior de Pernambuco. Onde quer que você esteja nos acompanhando, receba o nosso abraço, siga aí, né, o canal, clicando aí no sininho, compartilhe também esse conteúdo com mais pessoas, tá? Vários cortes vão surgir nas redes sociais do doutor Davi Jorge também sobre o tema que nós trouxemos hoje à mesa, e muita gente bacana vai passar por aqui, porque a gente vai inverter os papéis. Hoje ele é entrevistado e ele vai entrevistar muita gente por aqui também. Então é muito importante você continuar nos acompanhando. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, doutor Davi, é essa caneca personalizada que eu recebi aqui. Rapaz, Quero mostrar para vocês aí, ó. olha aqui. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Ah, É que tem a logo, né, da Vigília, odontologia, número do CRO, que é obrigatório, mas aqui embaixo tem cursos e capacitações. perfeito. Eu estou lhe perguntando porque não sei se a docência ainda está presente na sua vida, no sentido de instituição, né? Se você está dando aula em alguma instituição hoje. Existe um público muito gigante, como este que está assistindo a gente agora, que é aquele público do offline, que vai lá em determinado momento, quando lhe é confortável, né, assistir ali a um determinado conteúdo, procurar um determinado conteúdo. Quando eu vejo cursos e capacitações, aí eu pergunto, esses cursos eles vão acontecer de forma presencial, vai ser somente virtual, vai ser híbrido? E que cursos são esses que o doutor Davi Jorge está programando e preparando para muito em breve anunciar para uma gama de profissionais que estão aí em busca de muito conhecimento? Veja só, a docência vai virar uma faixa. E dentro, nós temos montando uma estrutura, né, para receber esses alunos. E as capacitações, o Davi Jorge Curso de Capacitações, ela é focada nessa parte de capacitação de profissionais já formados, né, para que a gente possa, principalmente, capacitar na parte da implantologia, da prótese de implante, das próteses de dentes, para que a gente possa trazer esse conhecimento a profissionais aqui da nossa região, né, e compartilhar um pouco desse conhecimento para que essas pessoas nós temos a oportunidade de ver um pouco da nossa filosofia de trabalho e assim poderem aplicar isso nos seus pacientes, né? E volto a afirmar, o conhecimento é chama. O conhecimento é chama e ele deve ser compartilhado. E a paixão pelo ensino, ela sobrepõe até qualquer tipo de sentimento que algumas pessoas podem dizer, não compartilhe, porque você vai gerar concorrência. De jeito nenhum. E há espaço para todos. E é dentro dessa filosofia que a gente quer compartilhar conhecimento. E o bacana disso, doutor Davi, é que hoje, a cada semestre, a gente vê novos profissionais, né, se formando e querendo trabalhar. Precisam trabalhar. E eles precisam, porque a faculdade é somente o início de todo um aprendizado que você conquista ao longo de uma vida inteira, eles vão precisar de especializações, vão precisar desses cursos. E aí muitos, infelizmente, já se formaram com muita dificuldade. E aí muitos não têm condições de saírem daqui para ir para Recife, para São Paulo, para outros grandes centros, para poder fazer cursos que você vai poder oferecer Exatamente. com um preço muito especial, né? E com a mesma qualidade. Isso é Exatamente. Assim, além da gente fazer os nossos cursos da Jorge como pessoa física, existe uma gama de colegas que a gente já trouxe aqui para o nosso. Existem colegas de outras cidades, a gente trouxe para cá, teve uma oportunidade de trazer
professor Cláudio Leomar, que é uma pessoa renomada em todo o Brasil, na parte de pesquisadora, nós precisamos do professor Alisson, nós precisamos do professor Juliano, do professor Emerson, para fazer curso aqui. Então, assim, é um centro de distribuição de conhecimento. Né? Davi também faz parte desse centro de distribuição, onde ele compartilha os meus conhecimentos, as minhas áreas afins, e tem a audiologia muito extensa, muito ampla. Então, o nosso intuito é trazer os profissionais, trazer o conhecimento, para a partir daqui eles serem compartilhados com os demais colegas que estão se formando, que passam por essa dificuldade, realmente tem um custo a mais. Isso que vai estar em 5, né, 3, 4 de carne nacional, você vai gastar lá R$ 2.000, além do custo do curso. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. O conhecimento ele vem para cá, ele é móvel. Né? Não tem diferença do conhecimento estar aqui em Gasta uma São Paulo, passagem, né, para uma bem, cidade próxima. bem próxima, que a gente vai descentralizar. O objetivo do conhecimento é ser descentralizado. E nós estamos aqui com essa proposta de descentralizar e trazer o que há de melhor para dar odontologia para aquele que se retalha. Mas como é que esses alunos da odontologia eles vão conhecer, né, esses cursos, suas datas, seu cronograma? Nós vamos publicar nas nossas redes sociais o cronograma de curso de 2025. Né? A partir de janeiro a gente já tem um curso, que é a minha turma, de capacitação, de atualização em prótese sobre implante e prótese sobre dente, prótese fixa sobre dente. E aí é o pontapé inicial que a gente vai dar no decorrer do ano, a gente vai passar toda a grade de cursos com capacitações mais rápidas, com cursos mais demorados. A gente tem também o curso de implante, né? Nós temos um aperfeiçoamento de implantologia, né? Já funcionando, junto com dois parceiros, que é o Dr. Luiz e o Dr. Breno, e está todo vapor, vamos para a segunda turma, e isso aí, vamos colocar essa chama para frente. Que maravilha, né? Dá para perceber que o homem nasceu para docência de fato, né? Agora, doutor Davi, eu senti falta do violão. Trouxe o violão Rapaz, para ele vamos terminar em grande Ele, auxílio. ele eu até trouxe. Ele está guardadinho. Na próxima, Na próxima, próximo vai. encontro, a gente vai fazer o encontro finalizando com a Eu música. só estou perguntando isso porque o doutor Davi, quem conhece ele naturalmente sabe, vem de uma família que tem, né, a arte da música na veia. Ele canta muito bem, toca muito bem também, e tem sido um sucesso nossas entrevistas Pois no é, rádio, né, pois com é. música. Tem tudo a ver, né? Música, rádio. Musical. Tá? E a gente vai, quanto mais. Isso é uma paixão, a música é uma paixão. Você tocou bem, eu sou da família Leite, aqui de Serra Talhada, e tem a banda Combo, né? Sua irmã tem uma orquestra. Minha irmã, Cristina, tem uma orquestra de sambista. Meu primo Cristiano tem a banda Kizuri. Né? O meu pai foi Gregório Leite, junto com o Zé Leite. Seu Fundaram irmão a é um banda grande Combo. violonista. Né? Sou irmão do César Razek, que muita gente diz, você é irmão do César. Toca aí, professor, toca o Fernando. Tocar com ele já é outra coisa. Nossa, Agora, agora eu acho que você canta melhor que ele. rapaz, algumas Você pessoas pode falam, não tocar tocar melhor bem. que ele, mas eu Mas acho que você canta ele melhor que ele. gosta muito que eu cante para ele. Ele Então, canta bem, ele canta bem, mas aí, quando estamos juntos, ele toca e canta. Então, para mim já é um orgulho muito grande quando ele me convida para cantar com ele. E é isso aí, gente. A vida da gente. É assim, uma arte, a odontologia é uma arte. A gente mexe com emoções, a gente mexe com anseios, muito próximo da música. Né? Então, assim, eu quero que as pessoas sempre busquem em mim uma pessoa que está disposta a despertar as melhores emoções possíveis através da odontologia. Que maravilha, mas não acabou ainda não, porque, doutor Davi, coisa boa, e assim, e eu particularmente gosto muito de assistir podcasts e conhecer além do profissional, né? A gente já está conhecendo a parte do Davi músico, mas como é o Davi pai e família? Você tem 2 filhos, é isso? Tenho 2 filhos. Né? Sou casado com uma há 15 anos e nós começamos a namorar em 98. Então, você fez uma conta aí. Então, dá Tem uma 26 estrada, anos, tem uma 26 estrada. anos de convivência. Desde 19 anos que nós convivemos e nós casamos. E nós fomos agraciados com 2 filhos maravilhosos, que é a Maria Alice, que é primeiro, que tem 12 anos, e o Jorge Lucas, que tem 10 anos. E assim, é uma paixão. Para mim, eu me divirto muito com eles, demais. Fiquei sabendo que o Jorge ele já é bem curioso, né? Pois é, o Jorge toca teclado já, a Maria Alice quer tocar a parte da percussão, mas também toca teclado. Enfim, e vão cantando, a gente já vai vendo o talento deles. Enfim, a nossa família, a família Leite, que é aqui da Paraíba, ela vem passando esse traço. E é muito forte. Então, o Jorge, tem alguns aulas de teclado, ele faz toca assim, muito bem. De uma forma até de chamar a atenção do professor. Mas é isso aí, é uma paixão. A família é uma paixão, eu acho que a gente tem que viver para a família,
Se a gente decide casar, a gente tem que fazer por onde respeitar a instituição, viver bem, ter algumas renúncias, isso faz parte da vida, ninguém faz só o que quer. A gente até por questão da evolução, a gente tem que respeitar o processo dos outros, né? Se quiser viver de fato com Cristo, eu acho que nós devemos ser cristãos. Tem esse lado também, você é envolvido também com a Igreja Católica, Envolvido, com o a gente Espiritismo, né? exatamente. Eu acho que todos devemos priorizar o respeito ao mundo, né? Independente do credo que você tenha, eu acho que o respeito às pessoas, às diversidades, a prática da caridade, né? E o respeito aos bons costumes que nossos pais nos passam, isso é uma regra independente de qualquer religião. Então, eu acho que a gente tem um compromisso moral, né, de atuar positivamente na vida das pessoas, seja com palavras, seja com gesto de carinho, e até mesmo ajudando de fato financeiramente. E é isso aí, a gente tem que passar essa informação, essa mensagem. Não sejamos bons só de palavra, né? Está em Tiago, a fé sem ação, ela é bom. Pronto, eu já fiz aqui o convite para você seguir a gente, né, para você acompanhar aí esse canal. Eu vou estar lá também na expectativa, acompanhando todo o conteúdo produzido aqui, porque eu sei que tem muita coisa de qualidade. Eu admiro muito o doutor Davi, não só como profissional, mas como ser humano. Ele é tudo isso que parece ser, de fato, como vocês já acompanharam aqui, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita nas pessoas, uma pessoa que quer construir um mundo melhor e para isso ele faz a sua parte, faz muito bem feita, né? Então você vai ter muito conteúdo bacana por aqui. Agora eu quero pedir ao doutor Davi para olhando para aquela câmera ali, né? E pedir ao grande Vinícius aqui para focar, que você faça convite para as próximas entrevistas e para a galera seguir aí o canal. Olha só, gente, eu estou tendo que primeiramente agradecer aqui a presença do meu amigo antes, né? Essa parceria aqui vai dar resultado, já deu. E assim, é um cara que Deus sabe o que faz nessa vida, né? Eu dei graças a Deus que não tem ninguém lá para, né? Que deu certo, que cheguei na hora certa, porque esse cara é uma fera da comunicação, ele é inteligente, ele entende o que ele está falando, nada é à toa, esse cara tem uma vivência muito grande. E eu agradeço demais a presença dele. Não podia ser diferente nesse pontapé inicial, nesse projeto, nesse nosso podcast, para que a gente possa passar informações muito além de consultório. O nosso objetivo é trazer pessoas que vão contribuir, assim como nós estamos tentando, contribuir suas informações para a sociedade de maneira geral. Então, esse é um pontapé inicial do muito que vem por aí. Alô, nos segue, né? Aperta lá no sininho aí das notificações, isso aí a gente vai para cima. Forte abraço. Pronto, assim a gente termina. Valeu. Ele só tira foto da gente aqui. Agora, meu irmão. Top, isso.